Então tá, boa noite a todos. Eu estou bem feliz de poder ministrar essa classe, né, sobre o suporte dos óleos essenciais que nós tanto amamos, né, para a diabetes, um assunto tão necessário e só para títulos de conhecimento, hoje no Brasil existe uma porcentagem de 3,8 brasileiros que possuem diabetes por estado. Então, essa é uma porcentagem muito alta, né? Em questão de alimentação, ou até predisposição genética também. Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre os óleos essenciais para esse suporte para diabetes. Então, Vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, tá. Então, aqui, nessa tela, vocês vão verificar ali em cima, esse primeiro quadrinho aqui é o que representaria a nossa veia, né? Então, ali, essas bolinhas vermelhas que vocês podem observar ali, ela representa a glicose, que seria o açúcar, né? Como as pessoas falam popularmente, né? No nosso sangue. Essa é a quantidade normal de açúcar que deveria ter no sangue de uma pessoa que é absorvida para a célula. Uma pessoa que tem diabetes, ela tem um excesso dessa produção desse açúcar no sangue. E nós vamos entender um pouquinho por que isso acontece, né? Então, aqui vocês podem verificar, nessa figurinha aqui de baixo, ó, primeiro, vai vir esses pininhos, ó, com I e vai encaixar nessa partezinha roxa, na célula. Isso aqui é a insulina natural que o nosso corpo produz. Ela precisa se conectar, ela precisa se encaixar com essa partezinha roxa aqui da célula para que a glicose entre. Então, só quando ela dá a informação é que a glicose ela vai entrar. Mas assim, Cindy, por que a glicose ela é tão importante para o nosso corpo? É o que nos dá energia, né? A glicose, essa parte saudável que nos dá energia para o nosso corpo, é o que nos dá disposição, né? E ali a diabetes, o que é, né? Basicamente, a informação disso é quando a pessoa não consegue produzir a insulina natural através do pâncreas, né? O pâncreas, se vocês olharem aqui embaixo, ó, é essa parte amarelinha aqui, ó, compridinha. É ele que produz esse hormônio chamado insulina, que faz com que o nosso corpo consiga tirar o excesso de glicose do corpo, para não fazer mal. Né? A gente sempre ouve que aquilo que é em excesso sempre faz mal para o nosso corpo, né? Então, a insulina, ela é um hormônio muito necessário para o nosso corpo, né? Que ela faz toda a energia e manutenção das nossas células. Então, nós precisamos do nosso pâncreas funcionando, do nosso fígado funcionando. Aqui, basicamente, é um resumo do que eu disse para vocês. Então, ali a gente vai comer, né? E tudo que nós comemos, ela acaba sendo transformada. O carboidrato, automaticamente, ele se transforma na insulina, né? E ele cai na nossa circulação. Então, é muito importante a gente manter o nosso corpo de uma forma saudável, tanto na alimentação, para que essas produções se tornem, né, saudáveis para o nosso corpo. Mas existem pessoas que acabam adquirindo ou geneticamente acabam já nascendo com a diabetes. Eu já acompanhei algumas crianças e, assim, não é fácil para eles conviver com a diabetes, né? Tem as limitações alimentares, nunca é fácil. Mas eles conseguem viver bem de acordo com a alimentação que eles têm, utilizando, né, a insulina, né, que é feito em laboratório. Existem vários tipos de insulina, mas também agora não vem ao caso a gente discutir cada uma delas, né? Mas só que vocês entendam, a diabetes do tipo 1, como vocês veem aqui no primeiro quadro, a glicose, ó, a insulina, quando vem na corrente sanguínea, ela nem entra na célula ali, ó, para se conectar. Então, a célula acaba não adquirindo
a essa energia que vem da glicose, porque a célula não se abre. Ela diz assim, aqui não vai entrar não, né? Não vai entrar, aqui não vai fazer nenhum processo de metabolismo. E nós precisamos da energia. Então, quando uma pessoa tem diabetes, ou ela não sabe ainda, ela tem muito cansaço, ela tem a boca fica seca, muita vontade de tomar água o tempo todo, porque o corpo está pedindo algo que não tem. Tipo, eu não estou recebendo energia. Então, o corpo tenta dar várias informações para a pessoa saber que tem alguma coisa gerada no corpo dela. E a pessoa que tem a diabetes do tipo 2, ela até tem insulina, ó. A insulina vem do pâncreas, tenta se encaixar, mas a glicose não consegue entrar. É como se a informação tivesse quebrada. Então, eles não entendem. E aí as pessoas também necessitam tomar medicamentos para estar conseguindo equilibrar essa insulina no corpo, né? Então, por quê, né? O que a diabetes pode causar no nosso corpo? Ela pode trazer muita coisa, desde cegueira, glaucoma, pode ter AVC, né? Aqui no próximo quadro até posso mostrar para vocês, ó, o quanto de coisas podem acontecer com uma pessoa que tem diabetes. Então aqui, ó, o AVC, que é quando afeta, né, os vasos ali do nosso cérebro, afetando a pessoa, pode ser tanto pequeno como pode ser grande. A pessoa pode desenvolver câncer, porque o corpo está desequilibrado, está sofrendo. Então, é nisso que as nossas células acabam também sendo maltratadas e elas se transformam no câncer, né? É uma célula que ela fica diferente. Então, ela vai desenvolver tumores e cânceres, né? Outra coisa, problemas cardíacos. Até ele colocou uma porcentagem que 30% das pessoas que estão internadas, ou por AVC, ou por algum problema cardiovascular, 30% delas têm diabetes. E realmente eu vi muito isso na minha convivência hospitalar. Né? Eu vi que realmente as pessoas que estavam lá com determinados problemas, de rim, ou AVC, ou doença cardíaca, a maioria delas tinham diabetes. Né? Então, a gente precisa aprender a controlar de uma forma saudável. Além de que os vasos da perna, das extremidades que a gente fala, né, que são mãos, braço, pernas e pé, eles vão destruindo os vasos que levam o sangue para essas regiões. Então, assim, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar que pessoas que têm diabetes, às vezes precisam amputar os pés, ou precisam amputar as mãos, parte do braço. Geralmente é mais pé e perna, porque é onde a circulação demora mais para chegar. Né? Então, começa ali por aquelas regiões. Então, existe essa degeneração dos vasos sanguíneos também, né? Essa neuropatia é fraqueza, dormência na ponta dos dedos, na ponta dos pés. Eu já vi até pessoas diabéticas que têm dormência na ponta do nariz, nos lábios, orelha também, sabe? E muitas vezes tem que tirar pedaços do nariz também, da orelha. Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem que isso aqui é uma realidade. Eu já peguei muitas pessoas nessa situação e é muito triste. Eles falam assim, a enfermagem tem que ser um pouco mais fria para lidar com as coisas. Gente, eu nunca consegui ter frieza. Eu, assim, fazia meu trabalho muito bem feito, mas vendo uma situação dessa, não tem como a gente não sensibilizar pelo ser humano, né? E ver eles tendo que perder, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, com esse pé, esse dedo aqui, ó, vai ser amputado uma parte, esse dedo também vai receber amputação, porque já necrosou aquela pele, aquele músculo, morreu, né? Não tem como consertar mais aquela região, né? A parte do intestino do diabético, quando ele não está regulado, ele vai ter diarreias, ele vai ter muitos problemas gastrointestinais, ou até o dente, a gengiva retrai, ela vai sumindo, né? E isso causa infecções também na gengiva do diabético, né? Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente, assim como nossos óleos essenciais. Eles são tão biocompatíveis com o nosso corpo, ele dá uma resposta tão incrível que somente através dos óleos essenciais a gente já consegue
dar informações para o nosso corpo regular os hormônios, porque a insulina produzida pelo pâncreas, ou até mesmo um diabético que já não tem essa produção ativa, os óleos essenciais vão trabalhar a favor da redução da glicose nesse sangue, de limpar o fígado e o pâncreas, que é o motivo de saúde no diabético, né? E proteção do coração, proteção das extremidades, proteção do cérebro também, né? A saúde do corpo dessa pessoa. Então, assim, a gente ouve muito falar em metabolismo, né? O que é esse metabolismo, Cindy? Então, eu coloquei aqui algumas gravuras para que a gente possa entender. Essa tartaruguinha, ela vai bem devagarzinho, né? Bem devagar. Se o nosso metabolismo for devagar, como a tartaruguinha, eu não sei se vocês já ouviram falar que quando elas nascem, até elas chegarem até o mar, existem muito risco dos pássaros pegarem para se alimentar delas. Então, se o nosso corpo tiver um metabolismo lento, as doenças vão nos pegar pelo caminho, né? E a gente pode até ter alguns problemas não tão sérios, mas alguns muito sérios. Para uma pessoa que tem uma doença como a diabetes, que é crônica, que não tem cura, é irreversível em alguns casos, no caso da amputação, né, de perder um membro, e é um trauma muito grande. Mas os óleos essenciais da doTERRA pode dar uma ajuda para essa tartaruguinha lenta. Ele vai acelerar o metabolismo para que a gente possa correr e ter saúde, né? A história da tartaruga e da lebre. Nesse caso aqui, é a lebre que sempre sai ganhando, ó. É ela que é rápida, é ela que vai correr e espantar, ó, o problema de saúde que está ali na frente dela. Então, assim é o nosso corpo. Nós precisamos acelerar esse metabolismo. Sendo saudável, tendo uma doença, nós precisamos, porque isso corresponde com a saúde da nossa célula. Então, o primeiro óleo que nós vamos conversar hoje é o gerânio. Muitas pessoas falam, sim, mas assim, na doTERRA eu só ouvi falar sobre a cássia, ou o Smart Sasse, que é para diabetes, que auxilia pessoas que têm diabetes, né? Mas, assim, nós temos vários óleos dentro da doTERRA que podem auxiliar nesse problema na diabetes. Por quê? Às vezes tem um óleo que não vai dar para aquele diabético porque ele tem problema de pressão alta, ou ele tem alguns outros problemas graves no fígado ou em outro local que não pode ser usado determinado óleo. Então, precisa ser substituído por um outro óleo que não vá atrapalhar no processo de cura, porque não adianta você ajudar em alguma coisa e atrapalhar em outra, né? Então, a gente vai começar falando sobre o gerânio. Então, o gerânio, existe muitos estudos a respeito dele para diversos tipos de doença, incluindo para diabetes. Para vocês terem noção, tem mais de 140 estudos publicados. Quando ele fala que foi publicado, são baseados em parte científica, né? Cientistas foram lá e estudaram para ter esse estudo publicado. É muito burocrático essa parte de publicar um artigo científico. Você tem que ter provas. Então, assim, a gente tem provas de que o gerânio realmente tem essa função. Então, assim, ó, ele é bom para dores de cabeça, irritação, porque pessoas que têm, às vezes, a diabetes descontrolada vai auxiliar muito no começo. Então, assim, a pessoa teve o primeiro contato com óleo essencial, ela já tem problemas. Então, vamos lá, já resolver a questão de diminuir a glicose no sangue dela e ajudar com as dores de cabeça, com a irritação, com as diarreias que essa pessoa pode ter, acelerar o metabolismo dela para que ela tenha força, para que a célula dela tenha saúde, apoiar o pâncreas, porque é o pâncreas que produz a insulina, ou no caso de pessoas que não têm, né? Porque assim a gente não vai oferecer só para quem tem. Para quem quer prevenir também, vai ajudar muito, né? Então, assim, o apoio ao pâncreas, tá? Ele não produz insulina. Então, qual é a serventia para o diabético? Para não infeccionar, para manter aquele órgão saudável, porque ele produz outras enzimas que são importantes para o corpo, né? Ele pode não produzir insulina, mas ele produz outro hormônio que quebra
o carboidrato, porque o carboidrato, ele também faz criar glicose. Então, o gerânio, ele é bom para icterícia. Sabe aquelas pessoas com pele amarelada? Essas pessoas, a icterícia, o gerânio, ele ajuda muito. Por exemplo, eu não posso usar a canela, por exemplo, em excesso em uma pessoa que tenha problemas graves no fígado. Então, eu não vou poder mais oferecer o cássia. Eu tenho que oferecer o gerânio na situação dela, né? Outra coisa bem importante que nós precisamos aprender. Antes de nós oferecermos os óleos essenciais, nós precisamos aprender sobre aquela pessoa. Por exemplo, sempre quando alguém pede para mim, né? Cindy, faz para mim um protocolo sobre isso, sobre aquilo. Eu falo, eu preciso saber. A pessoa tem pressão alta? A pessoa tem problema cardíaco? A pessoa tem um câncer? Ou a pessoa tem algum outro problema de relevância que ela tem que tratar no dia a dia? É sempre bom a gente perguntar, né? Não é, a pessoa sabe que a gente não está intrometendo. É como quando a gente vai no médico. Ele vai perguntar para você o que você toma de medicamento, o que você faz uso. Quando você vai fazer, por exemplo, um exame de sangue, eles te perguntam, você está tomando algum medicamento agora? Então, essa entrevista, ela é muito importante para a gente saber como oferecer os óleos essenciais para a pessoa, né? Para que ela também tenha um benefício maior. A pessoa e para nós, se nós utilizarmos também, né? O gerânio também ele é bom para úlcera varicosa. Então, assim, geralmente, pessoas que têm diabetes, elas também podem desenvolver úlcera varicosa. E o gerânio, para fazer um emplasto, ele é incrível, porque ele não é tão corrosivo quanto alguns outros óleos. Então, pode ser feito um emplasto, pode ser feito com óleo de coco, pode ser feito uma mistura para estar colocando em cima dessa ferida, porque ele não vai agredir a superfície, ele vai ajudar, né? Então, assim, ó, ele vai ativar a circulação, ele é um anti-inflamatório, ele é um antisséptico, porque se a pessoa tem uma ferida aberta, por exemplo, ele vai ajudar com que isso não atrapalhe na cicatrização, porque o diabético ele tem dificuldade de cicatrizar. E o gerânio, ele faz um poder espetacular de regenerar a pele. Ele é um regenerador celular. Então, ele vai proteger contra agentes de fora, para que a pessoa não tenha infecção, e também para regenerar e cicatrizar mais rapidamente aquela pele. Porque quanto mais ela fica aberta por muito tempo, ela vai ficar exposta a bactérias. Então, o gerânio ele vai proteger, vai cicatrizar, vai também trabalhar como anti-hemorrágico, né? Para que a pessoa não tenha sangramento e atrapalhe naquela cicatrização. Muitas vezes a gente acha que é o sangramento que vai ajudar, né, a tampar aquela ferida, mas não é só esse o fator, tem vários outros fatores, né? Então, assim, ó, o gerânio, ele é espetacular, tá? O único cuidado que eu falo para vocês, pessoas que fazem uso de anticoagulante devem evitar o excesso do gerânio. Então, como que seria a forma de uso do gerânio, né? Aqui ele fala assim, ó, quando tomado internamente, o gerânio ajuda a apoiar a saúde celular, a função imunológica, a pressão sanguínea e os níveis de açúcar no sangue também. Um estudo diz que se você tomar até 3 gotas de gerânio ao dia, ele já vai te auxiliar, né? Eu não vou falar aqui o nome do medicamento, mas uma pessoa que tem diabetes tipo 2, eles fazem uso de um comprimido, né? E foi feito um estudo científico de pessoas que tomaram o comprimido e de pessoas que tomaram essas 3 gotinhas de gerânio. E correspondeu no mesmo nível, tá? Tanto da medicação como do gerânio para diminuir a glicose no sangue, né? Então, isso está baseado cientificamente. Mas, assim, nunca a gente vai falar para uma pessoa que usa medicamento, que faz uso de insulina, que ela deve parar. Não, ela tem que continuar tomando seus medicamentos e o óleo, ele vai servir como um apoio, né, para aquela pessoa se sentir mais saudável.
Então, assim, um diabético, ele sempre está medindo, né? Vocês já viram aquele aparelhinho que cura, e aí ele pega o sangue. Hoje tem os aparelhos mais modernos também que meça essa glicose também. Então, assim, é claro que ele vai ter que observar com mais frequência. Até fala para a pessoa, se você é diabético, olha, tenta medir com mais frequência depois do uso dos óleos essenciais, porque o açúcar, a taxa de açúcar no sangue vai começar a diminuir muito, né? Muito mais. E aí, essa pessoa vai ter um médico e o médico vai avaliar se precisa diminuir dosagens da medicação, tá? Então, essa é a forma que a gente trabalha como óleo essencial, como um apoio. Aqui foi o que eu disse para vocês a respeito das feridas, né? Então, a pessoa, ela abre feridas nesse nível, uns mais graves, outros não, e a mistura do gerânio com outros óleos podem proporcionar e potencializar também o fechamento dessas feridas. A gente tem ali o olíbano, né? Nós temos a lavanda, que todo mundo já conhece, que é incrível, ela é maravilhosa. Só que, assim, a lavanda, se for uma ferida muito exposta, ela não é tão indicada, tá? Então, seria mais, assim, gerânio, frankincense, o turmeric, ele é maravilhoso também para essa questão de feridas com infecção também. É uma outra opção que pode dar para a pessoa, tá? Não precisa ser os 4 óleos de uma vez. Você pode colocar lá o gerânio com lavanda, ou o turmeric sozinho também, ou o gerânio sozinho que vai ter efeito. Claro que com o outro ele vai acabar sendo potencializado. Então, agora a gente vai para o nosso Smart SaaS, né? A gente sabe que o Smart SaaS, ele tem alguns óleos que faz parte dele, né? Nós temos ali o lemon, né, que é o nosso limão siciliano, o peppermint, o gengibre, a cássia e também o próprio toranja, né? Então, esse é um mix metabólico. Ele vai ajudar a acelerar o metabolismo da pessoa, para que ela consiga, né, manter a saúde do corpo dela. Mas é aquela questão que eu falei para vocês. Quando a gente oferece, principalmente o mix, nós precisamos conhecer que óleos tem dentro desse mix. Eu não posso oferecer isso, por exemplo, para uma pessoa que tem doença grave de fígado. Eu não posso oferecer, por exemplo, para uma mulher grávida, de forma alguma por conta da caça, né? Eu não posso oferecer para pessoas que têm problemas gastrointestinais, como úlceras, também intestinais ou estomacal, por conta de alguns óleos que não são propícios para essa situação. Ah, mas aí como é que eu faço? Eu posso oferecer um limão separado para essa pessoa, eu posso oferecer o peppermint para essa pessoa, e eu posso oferecer até mesmo gengibre e a toranja separado, mas o cássia eu não posso oferecer para esse grupo de pessoas, né? Que, por exemplo, tem doenças graves de fígado, grávidas ou problemas de úlcera, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Com essa situação. Mas se a pessoa não tem nenhum problema prévio, ela pode estar tomando esse mix metabólico que é o Smart SASS, porque ele é incrível, né? Ele faz muita coisa no nosso corpo, além de fazer perda de peso, ele vai ajudar com essa compulsão por doce alimentar. O diabético, eu já acompanhei algumas pessoas, e geralmente as senhorinhas e os senhorzinhos, né? Eles falam assim, minha filha, eu não resisti, eu fui na padaria, e eu comi um suspirinho porque eu não consigo ficar sem um docinho, né? Aí a gente fala assim, mas não pode, você tem que cuidar, não pode comer, porque isso vai fazer mal para você, a tua ferida não vai fechar. A gente fica com dó dessas pessoas, porque elas também têm vontade de comer um docinho, né? Quem não tem? Então, assim, o peppermint, por exemplo, ele é ótimo para tirar essa questão da pessoa com doce, sabe? O peppermint também é utilizado para pessoas que fumam, para cortar essa compulsão. Então, uma pessoa que é diabética, ela não pode fumar porque atrapalha na cicatrização. Já é um outro suporte que você pode dar para a pessoa trabalhar nos vícios que atrapalham na cura da diabetes também. Né? A toranja também, ela vai ajudar com essa compulsão.
Mas entre estudos que eu vi, o peppermint ele tem uma potência um pouco maior para acabar com a compulsão do doce na pessoa, tá? Então, assim, lembrando, se não tem nenhum problema prévio, você pode estar oferecendo para um diabético esse mix metabólico. Vai ajudar. É claro, ele vai tomar umas 3 gotas, depende muito do peso. Se for uma pessoa mais pesadinha, vocês podem colocar até 4 ou 5 gotas para essa pessoa tomar no período da manhã, para que o corpo dela já comece a trabalhar a favor das células dela, tá? Para que isso já vá durante o dia ajudando. E no período da tarde, mais umas 4 gotas. É necessário tomar só 2 vezes ao dia, tá? Se for por uma questão da diabetes ou até o emagrecimento, 2 vezes ao dia ou antes de atividades físicas, para ajudar ainda mais o metabolismo a acelerar. Então, assim, vou falar um pouquinho de forma individual do limão, por quê? O limão, ele é incrível para limpar o nosso corpo. Uma pessoa que tem uma doença crônica, ela precisa fazer uma limpeza do seu corpo. E o limão, ele trabalha principalmente no fígado como uma limpeza. Ele vai tirar toda a toxina do fígado para fora, tudo aquilo que o fígado não precisa, porque o fígado, ele é literalmente um filtro. Ele vai armazenar o que é bom, mas ele também vai armazenar as toxinas, porque ele é uma grande mãe. Ele não quer que o corpo seja prejudicado, então ele guarda tudo para ele. O que é bom para poder dar para os filhos e também guarda o que é ruim para não prejudicar os seus filhos. Então, o fígado é uma grande mãe. E aí o limão vai fazer o quê? Vai fazer essa função de tirar a toxina do fígado e mandar embora através da urina, para que o fígado ele tenha força, ele tenha capacidade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, fica amarelinha, chamada icterícia, é quando ela está com excesso de toxinas no corpo dela e precisa ser retirado, né? E por isso que o corpo dá um alerta. Quando a gente está com alguma doença, uma infecção de garganta, a gente tem febre, né? O fígado, quando ele está doente, ele começa a mostrar através da pele amarelada, do olho amarelado, cansaço, muita fadiga, né? Então, o limão ele tem um papel muito grande na limpeza do fígado e do pâncreas. No caso de quem tem diabetes, vai ser espetacular, tá? Porque se a pessoa, de repente, não tem condições de comprar vários óleos, mas alguns, a gente já sabe qual a gente pode ajudar aquela pessoa, tá? E fora que, além disso, o limão ele é antioxidante, então ele vai trabalhar com células, ele vai trabalhar com a fadiga, tirar aquele cansaço da pessoa que tem diabetes, né? E tantas outras coisas boas. Ele pode prevenir a diabetes para quem também não tem. Tomando todos os dias, ele é perfeito. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a caça, de forma individual. Ele é maravilhoso, ele tem muitas funções. Ele estimula a circulação sanguínea, então ele faz bem para o coração, ele vai acelerar o metabolismo, ele é anti-inflamatório, ele vai equilibrar o nível de insulina. Então, assim, se a pessoa ela é pré-diabética, ela não chega a ter, mas ela precisa cuidar para sair desse estado, o Cássia vai ajudar perfeitamente, tá? Além de que ele vai reduzir o colesterol, porque o colesterol e o triglicerídeo ruim no nosso corpo, ele vai trabalhar totalmente negativo para que a gente, se não tem a diabetes, você vai desenvolver, ainda mais se não cuida do corpo e da alimentação. Então, ali, o metabolismo, como eu estava falando para vocês, né? Ele vai fazer o gasto calórico. Então, ao mesmo tempo que eu estou praticando uma atividade física, gastando caloria, se eu, por exemplo, tomo a caça ou meu Smart Saci, que é mais completo e eu posso tomar, ele vai fazer um gasto calórico internamente nas nossas células, tirando tudo aquilo que é ruim, né? Que são as toxinas do nosso corpo. E aí você consegue emagrecer, aí você consegue ter uma saúde melhor. Então, o teu corpo só vai corresponder de forma positiva. E ali foi o que eu disse para vocês, ó. Como ele trabalha com a circulação, ele vai tirar toda a gordura das nossas artérias, que vão para o nosso coração e demais regiões do nosso corpo também. Agora, o gengibre, né?
O gengibre, ele é maravilhoso também. Além do gostinho dele, eu amo o gosto de gengibre, né? Ele é um antitóxico também, ele tira a toxina do nosso corpo, além de fazer o aceleramento do nosso metabolismo. Então, ele vai ajudar muito, além de reduzir o inchaço que, por exemplo, o diabético tem no corpo. Eu não sei se vocês já viram um diabético falar, hoje minhas pernas, meu pé está igual um pãozinho. Às vezes eles chegam no ambulatório, no hospital, você coloca a mão, pressiona assim o pezinho e a marca do dedo fica, a pele não volta. Se vocês colocarem a mão, por exemplo, no braço de vocês e apertar com força e tirar o dedo, vocês vão ver que a pele volta automaticamente. O diabético, quando ele está inchado, você afunda o dedo e continua afundado, né? Então, o gengibre ele vai fazer essa função de reduzir o inchaço. E muitas pessoas falam, mas o gengibre aumenta a pressão. Não, o gengibre ele não vai aumentar a pressão. Muito ao contrário. Também existem vários estudos científicos de que ele vai ajudar a dilatar e relaxar os vasos para que a circulação flua de uma forma adequada. É claro que eu não vou também tomar 10 gotas de gengibre no dia. Isso não pode acontecer, porque isso é um exagero. Se eu tomar excessivamente, é claro que o meu corpo vai aumentar a minha pressão, meu batimento cardíaco vai aumentar, porque eu estou colocando algo a mais dentro dele que não é necessário. E o corpo, ele recebe aquela informação e fala, nossa, agora eu tenho que trabalhar excessivamente. Então, sempre com moderação, né? É por isso que surgiu isso de que o gengibre aumenta a pressão. Porque se você exagerar, é claro que ele vai aumentar a pressão. Se você comer alguma coisa em excesso, eu vou por exemplo, num rodízio de pizza. Eu como mais do que meu corpo suporta. A minha pressão vai aumentar. E meu intestino vai reclamar. Vou ter dores de cabeça, vou ter náusea, vômito, diarreia, porque o corpo está recebendo a mais. Então, assim, a gente precisa sempre ter sabedoria na quantidade que nós vamos utilizar, tá bom? Eu quis colocar o Lungard porque, assim, eu acho que toda pessoa que tem doença crônica, ela necessita e precisa de uma boa imunidade. Porque se ela tem imunidade, o corpo dela vai estar forte para resistir a outras influências ruins que podem vir prejudicar a saúde dela. Então, ali no Lungard, além dele acelerar o metabolismo, ele vai trabalhar também em deixar essa pessoa saudável. Aí, agora, o Zengest, né? Tem alguns óleos dentro do Zengest. Ele é incrível, ele é maravilhoso. E aí, quando eu estava preparando a aula, eu até comentei com uma colega, né, sobre essa aula, e eu já tinha falado sobre o Zengest para ela, né? E ela falou assim, mas o Zengest para diabético, o que tem a ver com a pessoa que é diabética? Tem tudo a ver. Eu não vou falar de todos os óleos que contém, porque alguns eu já falei, outros eu tirei e deixei o foco em alguns que são importantes dentro do Zengest. Então, assim, o Zengest ele serve para várias coisas que nós já vimos, doença de Crohn, intestino irritado, refluxo, náusea, tudo isso. Porém, o que eu quero focar em relação ao Zengest? O Peppermint, como eu falei para vocês, né? Ele é ótimo para pessoa que tem diabetes por essa questão de compulsão e também para pressão. Mas o foco está aqui, a erva doce. A erva doce, ela é incrível para quem tem diabetes, porque ela trabalha também com essa parte da limpeza do corpo, não só do fígado e do pâncreas, mas também do nosso sangue. Então, assim, se o nosso fígado está inflamado, se nosso pâncreas está também infeccionado, ou o fígado está gorduroso, vocês já ouviram essa expressão fígado gorduroso? A erva doce, ela vai tratar essa questão. Então, assim, em vez de eu ir lá e comprar só uma erva doce, eu posso usar o mix do Zengest, porque tem vários óleos lá dentro que vai auxiliar na questão da saúde do diabético. E a erva doce é um deles, né? Por exemplo, o coentro. O coentro, ele é espetacular, porque ali, como a gente lê, ele aumenta a atividade de liberação de insulina das células beta. Cindy, mas o que é essas células beta? Então, assim, quando
nosso fígado vê que o alimento que a gente comeu foi uma alta taxa de glicose, de muito açúcar no nosso sangue, ele vai estimular essa célula beta que está no pâncreas a criar insulina, para que o nosso corpo, o nosso fígado, né, armazene esse excesso de glicose. E aí, quando o fígado vê que está faltando essa glicose no nosso corpo, ele vai liberar. Mas se está em alto no nosso corpo, ele vai congelar aquela glicose dentro dele. Ele vai transformar dentro dele aquela glicose para que ela fique ali quietinha, até o momento do que ela precisa ser utilizada. Então, o coentro, ele também é muito importante para quem tem diabetes. O gengibre nós já conversamos, né? O cominho também, ele é maravilhoso, ele trabalha com digestão, mas dentro de algumas questões digestivas, mas não propriamente de diabetes, mas ele está dentro do nosso Zengeste também, tá? Então, assim, por que eu estou falando do Zengeste? Se vocês olharem aqui, ó, quais são as doenças relacionadas às bactérias ruins que se cria dentro do nosso intestino? Porque se nós não cuidarmos do nosso intestino, nós vamos desenvolver. A gente desenvolve depressão, Alzheimer, doenças autoimunes. Por exemplo, a pessoa nunca teve psoríase durante a vida, nunca teve. De repente, lá nos seus altos, dos seus 33, 34 anos, ela começa a ficar muito estressada, ela está com alimentação ruim, ela não se alimenta com alimentos saudáveis, e de repente começa a sair algumas doenças, algumas descascar, em alguns lugares, vai lá no dermatologista e descobre que está com psoríase. Né? O meu caso, por exemplo, lá nos meus 20 anos, mais ou menos, eu estava bem. E aí eu tive uma grande transformação na minha vida, que minha alimentação mudou, não que era uma alimentação ruim, mas assim, eu fui para um outro estado por 1 ano e meio, e a minha alimentação mudou, o meu ritmo de vida mudou, eu tinha outros, né? E eu acabei voltando com uma doença celíaca, que eu não tinha. Então, acabou acordando dentro do meu DNA lá, e hoje eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar muito da minha alimentação, né? Então, assim, o nosso corpo, quando ele está sofrendo, ele vai desenvolver doenças. E a diabetes é uma delas, tá? Às vezes a pessoa não nasceu com predisposição genética para ter diabetes, e aí quando começa a engordar ou envelhecer, e os cuidados com o exercício diminuem, porque aí o metabolismo desacelera, desenvolve uma diabetes, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o Zengeste, ele vai trabalhar com a saúde do nosso intestino. Para um diabético, é muito importante trabalhar com o intestino, porque quando eles não estão bem, eles começam a ter muita diarreia e eles urinam com muita frequência também. E alguns óleos que tem dentro do Zengeste trabalham com essa questão também do rim, né? Da proteção do rim. Deixa eu só ver o meu horário aqui. O turmeric, né? O porquê que ele é bom para um diabético. Então, assim, ó, ele é um antioxidante poderoso. Então, ele vai trabalhar com todo o corpo da pessoa para que as células sejam saudáveis, para que o metabolismo da pessoa também trabalhe a favor, para que ela tenha um sistema imune condizente a um corpo de uma pessoa saudável, né, para que ocorram as reações químicas necessárias para que o corpo tenha essa saúde, né, para que o metabolismo não seja lento. Mas eu acho que o mais importante que eu vou passar aqui para vocês, por exemplo, aqui, ó, doenças crônicas como lúpus, diabetes, artrite reumatoide, ele tem uma função espetacular no corpo dessa pessoa. E aí, voltando para o fígado, por quê? A gente tem os endocrinos e tem o turmeric. E eu acho assim, que a gente cuidar do fígado é muito importante, porque ele tem muitas funções. Ele trabalha com o metabolismo que eu falei para vocês, né? De estar trabalhando para que o nosso corpo tenha essa resistência, mas também outras produções importantes que interferem na questão do diabético. Por exemplo, eu comi um carboidrato. Ele vai ajudar com que o carboidrato ele tenha menos absorção. Se ele absorver 80%, ele vai absorver só uns 30, 40%. Então, vai ser menos danoso para o corpo da pessoa. Ela vai ter que tomar menos insulina por causa disso.
Porque se o óleo essencial ajudar a reduzir a glicose no corpo, a pessoa vai usar a insulina com menos frequência ou em quantidade menor. Porque o diabético, ele sabe como cuidar disso. Ele vai tomar determinada insulina de acordo com a taxa de açúcar que ele tem no corpo. Porque existem vários tipos de insulina. Então, assim, ó, se eu der um apoio para ele com óleo essencial, ele não vai precisar tomar excesso de medicação. Então, ele não vai prejudicar o fígado dele, não vai prejudicar o corpo dele. Vai ter uma redução na medicação, mas automática, tá bom? E também para prevenir, para que não se tenha a diabetes. Então, assim, ó, eu não sei se vocês já ouviram falar em diabetes gestacional ou pessoas que têm a pré-diabetes. Então, é muito importante trabalhar com essas pessoas também para que isso não desenvolva e seja algo, um fator crônico na vida da pessoa, né? Para que ela cuide, para que ela não chegue a fazer uso de medicação, para que ela trate somente com os óleos essenciais ou com a alimentação. Porque quando você vai no médico, você é pré-diabético, você só vai cuidar com alimentação por um tempo até que o teu corpo diga, não, tá tudo bem. E aqui eu só coloquei o olíbano, né, e o copaíba, porque eu acho que, assim, todo mundo precisa de um apoio a mais para fortalecer o corpo. Se a pessoa, ou se você quer que teu corpo seja forte, você pode estar tomando com certa frequência esses óleos para que você tenha saúde no teu corpo, né? Para que ele corresponda de uma forma positiva. E, e é incrível como o óleo de copaíba, ele é maravilhoso. Às vezes, para algumas pessoas é mais acessível, por um custo menor. E ele é incrível, porque ele vai trabalhar tanto da cabeça até o pé. É literalmente isso. A mesma coisa é o turmeric. Ele também trabalha do fio do cabelo até a ponta do pé. Ele trabalha o nosso corpo inteiro. Então, aqui tem mais uma orientação que eu passei, que é essa chamada úlcera varicosa, né? A gente tem o cedro, que é maravilhoso, que muitas pessoas usam para quem tem autismo, TDAH, ansiedade, depressão, ele é incrível. Mas nesse caso aqui, da pessoa que tem diabetes, tem essas úlceras, essas feridas abertas, ele vai trabalhar também espetacularmente junto com o orégano. Só tomando cuidado que o orégano ele é muito corrosivo, então ele precisa de uma diluição muito grande. E se a ferida estiver muito aberta, não. Só se ela já estiver potencialmente cicatrizada, tá? Mas, assim, em todo caso, é sempre bom escolher um cedro ou, né, os outros óleos que eu tinha falado para vocês, como o turmeric, o lavanda, e também o gerânio, tá bom? E aqui, para que a gente possa finalizar, né, a nossa aula, não adianta nós só oferecermos o óleo essencial para a pessoa e não falar para ela que se ela não cuidar da alimentação dela, se ela não beber muita água, nem medicamento e nem óleo essencial vai fazer milagre. Porque eu acho que é um conjunto de fatores, o cuidado que nós temos com o nosso corpo, né? Nós precisamos também amá-lo naquilo que nós comemos, naquilo que nós utilizamos. Eu sempre costumo falar que a saúde, ela está ligada com o amor que nós temos ao nosso corpo e à nossa saúde emocional. Eu sei que nem sempre é fácil a gente lidar com os problemas da nossa vida, ou aquela rotina muito pesada de trabalho, de faculdade, de filhos, de família, de tudo. Mas nós precisamos ter um tempo para a nossa saúde, ter um tempo para o nosso corpo. E é importante nós aprendermos sobre como o nosso corpo funciona e os óleos essenciais. Porque, como vocês viram hoje nessa aula, eu espero que eu tenha sido bem claro e bem simples na explicação. Nem sempre um óleo é para especificamente aquela pessoa, mas na doTERRA a gente sempre tem um óleo que pode ser utilizado para várias pessoas. Se não tem esse, tem outro. Se não tem esse, tem outro. E isso que eu acho de mais maravilhoso na doTERRA. Eles são muito completos naquilo que eles fazem, né? E nós precisamos estudar com muito amor e carinho para saber como oferecer esses óleos
para que a pessoa tenha uma resposta positiva. Porque se você oferecer o óleo certo, de acordo com o que ela tem, ela vai ver resultados e ela vai encontrar algo de bom para a vida dela e ela vai tornar isso contínuo. Agora, se nós não sabemos como oferecer um óleo, ou se nós não soubermos como tomar ou utilizar um óleo essencial, nós não vamos ter a resposta. E isso acaba ficando uma marca negativa na pessoa. E não dá, nós não podemos fazer com que as pessoas tenham uma impressão negativa dos óleos essenciais, porque eles são maravilhosos, eles são incríveis, eles são tirados da natureza que Deus criou para nós, para que nós pudéssemos usufruir de algo tão perfeito. Então, agora, se alguém tiver uma pergunta, podem falar que eu estou aqui. O que eu souber responder, gente, eu vou responder para vocês. Algum comentário, alguma pergunta? Já usaram algum desses óleos? Ninguém quer falar nada? Então tá. Eu agradeço pela presença de vocês aqui hoje. Eu estou muito feliz de ter ministrado essa classe e um assunto tão necessário, né? Que ajuda tanto na saúde. E qualquer coisa, se vocês precisarem me mandar mensagem, perguntar, eu vou colocar essa aula também lá no grupo depois, né? Para que vocês possam assistir depois com calma, se quiserem anotar mais alguma coisa. E eu sou muito feliz de ter os olhos da Terra na minha vida. Eles realmente são incríveis e podem ajudar pessoas, podem ajudar vidas, pode transformar vidas de outras pessoas, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite. Um beijo para todo mundo.